finalmente chegamos em Pátzcuaro para a grande festa do Dia dos Mortos. Já sabemos qual ilha vamos? A gente foi convidado para vir aqui almoçar, jantar com o pessoal. É onde foi inspirado o filme Coco. E finalmente chegamos em Pátzcuaro para a grande festa do Dia dos Mortos. É um lugar que é bem tradicional aqui no México. E para você que não conhece a gente, meu nome é Thiago, essa é a Carol. A gente está viajando no Tortuga, que é uma Land Rover Defender 110. Fizemos toda a América do Sul, América Central e agora estamos na América do Norte, rumo ao Alasca. Rumo ao Alasca, 2025, a gente já está aqui no México. a gente chega no Alasca. Sim. E hoje, então, a nossa ideia é explorar aqui Pátzcuaro melhor. Tem duas ilhas, parece, né, num lago. Essas ilhas têm cemitérios, é bem tradicional, o pessoal faz altares, põe vela. Para homenagear os familiares que já morreram. Então, o Dia dos Mortos aqui, na verdade, é uma festa, é algo feliz. É um reencontro, né? O pessoal faz altares com as comidas que o pessoal gostava, né? Bebidas. É meio que um dia que eles dizem que os mortos voltam para se encontrar com os vivos, mas no momento de celebração mesmo, né? De matar saudade, de contar a história antiga. Então vamos ver como que funciona. E o café da manhã de hoje tá demais, hein, cara? Tá chique. Esse aqui é o nosso preferido, na verdade, café da manhã. Cogumelo, que a gente comeu uma vez no café da manhã, a gente amou. Abacate, que aqui tem bastante, né? É muito bom. Tortilha com queijinho derretido. E ainda temos as sobremesas que a gente comprou numa padaria que tem aqui, que é muito boa. A gente fala delas melhor, mas é muito gostoso. E temos nosso pequeno altar aqui do Dia dos Mortos. A gente ganhou da Tete do Luiz do Uruguai. Dos amigos do Buenová. Buenová. Hoje o dia tá muito chique com café da manhã, porém a vista do quintal aqui, da vista do mercado. Aqui nessa cidade tá super concorrido os pontos de dormir, porque todo mundo vem pra cá, né? Inclusive os mexicanos. É um lugar super turístico. Sim. Então a gente resolveu dormir no estacionamento de um mercado, que fica mais tranquilo. Hoje, né? Sim. Amanhã provavelmente a gente deve dormir Na beira em algum do lugar mais lago. bonito. Vamos ver. Festival de doces aqui. A tortinha de nozes que a gente amou. Essa tortinha de creme, que eu não sei se é boa ou não, deve ser. E o Thiago escolheu esse aqui, que minha expectativa tá baixa pra esse. É tipo um muffin de chocolate, um cupcake. Ele tá bem live, ele. Né? Essa aqui é uma tortinha de limão, é boa. A massinha dele é muito boa. De nós a gente já sabia que era boa. Nós é bom mesmo. E a gente tá aproveitando que dormiu em frente ao mercado. Tá na nossa porta, né? No nosso quintal, o mercado. Para comprar limão e mezcal. Mezcal a gente experimentou e pra gente parece uma cachaça, uma pinga. Então a gente vai fazer caipirinha de mezcal. Não só pra gente, né? Pra galera. Pra galera caipirinha, comprar uns limões. E açúcar tem no carro e gelo a gente pega depois. Gelo a gente pega depois. Vamos ver se dá certo. Diz aí se vai dar certo essa caipirinha adaptada. Tá na hora de pegar a estrada, então. Mais ou menos, né? A gente é bem vai estrada. aqui pertinho onde tem o embarcadeiro, né? O pier para pegar barco, para ir até as ilhas. Isso para descobrir como é que funciona, quanto sai, para quais ilhas a gente consegue ir e se de noite realmente tem um fluxo intenso de barquinho. Sim, ou não. decide o que a gente faz da vida aqui no nosso roteiro Dia dos Mortos. Isso aí. E a gente tá indo pro mole que tem aqui, né? A gente tá indo em companhia, no embarcadeiro. Então, com aquela van ali da Argentina e os uruguaios que estão em alguma parte aqui atrás. Cadê os uruguaios?
esse é o tipo de altar, né, que eles fazem nessa época do ano, com imagens de quem já foi, comida, Acho que bebida. algumas pessoas põem dinheiro. Tem várias representações, né? Tem vários formatos, mas é cheio de detalhes, olha que legal. Fica super colorido. É, e fica bem colorido para receber a visita dos mortos. Sim. Agora a gente vai pegar o barco para ir para uma das ilhas. Já sabemos qual ilha vamos? Eu acho que vai ser a primeira de ser alguma coisa. O nome vai estar na tela porque é um nome muito difícil. Mas vamos ver como é que é o esquema. E faltou comentar que o custo aqui do estacionamento foi 50 pesos por carro. E aqui logo na entrada tem várias vendinhas, comércios e um altar. Com frutas, pães. É a apresentação de um corpo. Aqui a gente compra o ingresso, tá 100 pesos e de volta. Vení como esta hora. Perguntando para um local como que funciona para ir de noite na ilha. Porque falaram que vale a pena ir à noite. Pronto, dentro do barco. Agora bora pra ilha conhecer. Ah, música, cerca. Vai contar. Olha o cara mostrando. Pessoal, pra ver se alguém quer comprar. É chiquito. Aí o pescador vem aqui no barquinho pra pegar moeda aqui com o pessoal. Bem diferente isso, hein? O pescador para de pescar e vem aqui pedir dinheiro. E a gente percebeu aqui que os pescadores, na verdade, não são pescadores, pelo que a gente tá vendo. Eles meio que atuam. Quando o barco tava chegando, meio que eles começaram a se encher. Enquanto isso, tem um outro grupo ali sem fazer nada, esperando o barco. E eles fazem poses pra foto e agora eles estavam se juntando pra dividir o dinheiro, então tudo mentira. Chegamos! E a ilha já tá cheia e ainda é de dia. De noite falaram que fica impossível aqui de andar. Dia 31 de outubro, né? Não é nem dia 1º nem dia 2 de novembro, que realmente seriam os dias de festa. É super cheio. Então aqui pra cima tem o Mirador, o Panteão, que é cemitério, e o Monumento Igreja. E tirolesa também. Tem um monte de coisa por aqui, hein? Caminha bastante. Tem bastante comércio aqui, bem turístico mesmo, né? No fim das contas. Dá pra ver que o pessoal aproveita essa época do ano pra fazer dinheiro. Né? Sim, estão certos, né? É hora de aproveitar. Uhum. Cansou? Deixa eu ver essa escada toda. E aqui tem que pagar a entrada pra ir. Esse aqui é o topo já, né, da ilha. Tem uma estátua aqui em cima. Vamos entrar, são só 10 pesos. Tá valendo.
Aqui dá pra entrar na escultura, pelo jeito, pra subir lá pra cima, né? Vamos subir lá na estátua que tem aqui na Lupona. Subir pra cima? É, tchau. Amigos já desceram aqui e falaram que não vale a pena. E você pode ficar só 45 segundos aqui em cima. E o cara te tira fora. Você tem um pouquinho de claustrofobia aqui, não é tão legal. Ah, isso aqui, ó. Entende? Então, esse é o espaço, você sobe aqui, bate a cabeça aqui e tem a vista. A descida. Tinha fila? Até agora, gente, desceu, não tem mais ninguém. Sim, mas aqui tinha mó fila. Que absurdo isso. O que aconteceu? Melhor pra descer. Aqui, a gente vê até ali, e essa é uma estátua do General Morelos, que foi um dos responsáveis pela independência do México. Interessante. Eles estão descendo com um altar, parece. Aí tem um incenso Umas velas gigantes. com um cheirinho bom. As flores, aqui em cima uma cabeça de caveira de leite de açúcar. E não dá pra ver o resto ainda. Tem maçã, tem É. bolinho. Bolinho, são as comidas que a pessoa gosta. E eles entraram aqui com aquele altar. Aí a moça tá jogando umas pedras. Ah, é verdade. Que legal isso. Aqui tem mais altar em uma casa, né? E pelo que a gente entendeu da tradição mexicana, você recordando dessas pessoas, elas nunca morrem. Então você O espírito dela não desaparece, né? Uhum. E aí no dia 2 de novembro, no dia dos mortos mesmo, é o dia que se encontra, né? O plano espiritual com o plano da Terra. E aí os espíritos vêm aqui, por isso que eles montam esse altar com tudo que a pessoa gostava e tudo mais para atrair ela para cá e reencontrar com as pessoas, com os entes queridos. Bonito. Interessante. Acabou o passeio pela ilha. Voltar pro carro, comer alguma coisa e decidir o que vai fazer. Já tá na rua de novo, a gente voltou pro carro, comeu alguma coisinha e aqui parece que vai ter alguma coisa de balsa iluminada agora no Dia dos Mortos. Então... Vamos ver.
Para... No, ya no. ¿Quiere más uno? Gracias. Estamos E mais cedo eu comprei uns doces no mercado, porque eu vi que as crianças vêm pedir, né? Só que eu sou meio atrapalhada, eu rasguei a sacola, caiu uns doces no chão, os que já foram pegando os doces. Acontece que algumas crianças vêm pedir doce, mas a maioria vem pedir moeda, né? Dinheiro. Depende. Que nem essas aí estavam com a família. Aí vieram pedir doce. Mas aí tem algumas crianças que vêm pedir dinheiro, mas dinheiro a gente não dá, mas doce dessa vez eu tinha. Blanca, y sobre esta una enzima, que es el nombre que sus tableadas y bellas faldas reciben. E esse é o recorrido noturno de Canoas de Urandém, onde os locais se organizaram para fazer toda essa festa aqui para os La turistas. gastronomía mexicana. Después, cuando la boda está cerca, vuelven a repartir el atole. Guía su camino. Se ponen los altares desde el día 30 o 31. Toda esta comunidad organizada de Urandém, niños, niñas, jóvenes, adultos. E a gente acordou aqui no Soriana a mesma noite, né? A gente saiu lá das festas noturnas, que a gente viu o barco e tudo mais. E hoje é dia 1º de novembro. Hoje é dia de festa, oficial porque de festa. ontem a gente tava caçando a festa e não tava achando, né? A gente foi pra mais de um lugar, Sim. tinha quase ninguém. Até a de ontem que tava legalzinha, não tava tão cheia, não tava com tanta coisa quanto a gente imaginou, Sim. né? Ontem foi mais turístico o negócio, né? Aquele desfile de canoas e tudo mais. Hoje, da virada do dia 1º pro dia 2, esse sim é o dia dos mortos. Né? Hoje eu acho que a gente vê a tradição É. real. Até que a gente tá aqui então nesse estacionamento e olha o tanto de ônibus que tá aqui. Todo mundo veio para as festas aqui de Pátzcuaro. Os ônibus já estão vindo aqui vazio, né? Vazios. Aham, já deixaram os Então, turistas, já deixou né? no centro ou lá no mole, lá no embarcadeiro para pegar o barco para Pra as ilha, ilhas. uhum. E aí o motorista só vem aqui e estaciona Estaciona. o ônibus. Porque é um espaço lugar grande, né? Que nem a gente veio dormir aqui. Então a previsão é que esteja tudo muito cheio. Sim. Nossa ideia é ir hoje para uma cidadezinha menor. Sim. Pátzcuaro aqui é a cidade de maior zona que tem nessa lagoa. E a gente vai para uma A gente já menorzinha, conheceu mais chiquita. Pátzcuaro, então a gente vai pra Tsintzunzan. É um nome super difícil pra gente falar, mas a gente tá meio que se adequando a ele. Sim, Quando a gente é começou a diferente. pronunciar esse nome, era Agora a gente já Agora tá já tá mais profissional, ou menos. Tsintzunzan. A gente Já vai lá e entendem vamos quando ver a gente como fala. que é. Boa. Olha o tanto de carro vindo pra Pátzcuaro. E a gente tá saindo de Pátzcuaro. Será que a gente tá fazendo certo? Acho que estamos fazendo certo. É muita gente, né? já conheceu ali o centrinho, já conheceu a ilha que fica mais próxima. O que aconteceu aí? Encontramos uma coroa de... Na estrada. Todos os enfeites são achados ultimamente. A gente achou flores no chão, mas não era altar nem nada. Caiu, sabe? O pessoal Agora carrega o muito altar. nas costas, né? Essas flores pra entregar, então vai caindo. Esse Agora aqui tá deve com ter caído de flores. uma moto, alguma coisa. A menina devia estar usando e ó, Eva. Flores pro meu altar, pro nosso altar. Achamos um cemitério no caminho. É, dá uma olhada, né? Tem bastante gente, bastante flor. Vamos ver como é.
E a gente tá saindo daqui, né, pra seguir a estrada e chegou um ônibus de excursão. A gente fica bem meio assim, de turístico. ficar filmando, de ficar até andando meio perto, a pessoa tá ali... Velando, momento né? meio No momento íntimo, né? mais íntimo. Mas é um negócio super normal, pelo jeito. Bem turístico, assim, né? Acho Sim. que até o pessoal não se importa muito. Como Acho que eles já estão acostumados, é um momento de festa, né, pra eles, não é um momento pra triste. tradição mexicana. Então acho que eles realmente acham normal, acham tranquilo, E aí né? tem esse negócio de você faz um altar bonito mesmo pra atrair a alma da pessoa e também pros outros verem. Acho que fica um negócio meio assim. Legal, eu gostei de parar aqui. E uma paradinha aqui na estrada mesmo. Gente, tomar um banho. E a gente vai tomar um banho agora. Tô segurando tudo errado aqui, o celular que eu tô segurando as flores pra não cair dentro do carro. E dessa vez a ducha vai ser fria ainda, porque tá muito calor hoje. Aqui tá uma temperatura bem agradável onde a gente tá, né? Fica quente durante o dia, assim, quente de usar shorts e camisa. E friozinho durante a noite pra se cobrir. Então tá perfeito. Perfeito. Então a nossa ducha quente será sei lá, depois. É 1h da tarde agora, tá ótimo pra tomar um banho gelado. E escolhemos um lugar perfeito pro banho. A vista aqui do lago. Esse é o lago que a gente andou navegando ontem, né? Pra ir pra aquela ilhazinha. A ilha tá bem aqui atrás dessas árvores. Ficando cheia aqui a cidade. Aqui já é Tsintzuntzan. Isso vai ter festa. Continue. Estacionamos o carro. Já encontramos o pessoal aqui. Argentinos e uruguaios, Ato e Luiz. Sul-americanos. E vamos pra festa aqui de Tsintzuntzan. Aqui as famílias passam com os altares, as oferendas e tudo mais. Então indo em direção ao cemitério. E antes da gente chegar, nossos amigos foram convidados por uma família para almoçar na casa deles. E a gente foi junto. Muitas graças. A gente foi convidado para jantar aqui. Vamos comer um mole aqui. Um mole com chocolate. Não, qualquer um, pode escolher um deles. Com chocolate e amendoim. Deram cerveja. Nossa, que recepção aqui. E aí eles falaram pra gente que são 3 anos de festa depois que o falecido morre. Esse é o 2º ano do falecido. E aí depois só recebe no cemitério. Depois é só no cemitério. Chilo es como en México. Chilo México Tremendo. Sí, entonces llegan los E españoles. essas são as festas daqui, né? Cheio de bebida, comida, alegria. Isso tudo no Dia dos Mortos. Y no se repita. E esse é o altar que eles produziram. Bom, vou tentar falar aqui que é uma música meio alta, né? A gente foi convidado para vir aqui almoçar, jantar com o pessoal em homenagem ao Pascoal, que já está no 2º ano de morte dele. Eles fazem essa festa a cada 3 anos de morte. 3 anos. Sim. E convidam várias pessoas, então tinha muita gente. É uma festa, realmente é uma festa que você comida que você quer. Quanto mais gente vem, mais celebra a vida que o Pascoal teve. E aí a gente almoçou aqui o arroz com o mole, com frango, eles deram cerveja, deram tequila com um refrigerante. E tudo isso em Cabral é um tipo de festa, de homenagem à pessoa que é falecida, né? E daqui a pouco o pessoal vai lá pro cemitério para continuar as festividades.
Agora a gente vai caminhar pela rua e vamos até o cemitério. Vai ver ainda umas famílias levando o altar. Vamos ver lá na rua principal. E foi ela que convidou a gente, a Fabiola. Muito boazinha. Veio provar agora a mescalada. A michelada é feita com cerveja e a mescalada é feita com mezcal. Vamos ver como que é isso aí. Hoje é o dia que é um dia diferente, hein? A gente quase não bebe. Estamos na festa junto com os mexicanos de verdade aqui. E toda a família vai atrás. ¡Ay, los colores de nuestra bandera! E aí? É salgada. É salgada? É. É salada? Que raro! Limão, salgada. Jamaica, no se conozca Ah, la palabra sim, Jamaica Se muele e y por eso hibisco. queda rojo. Então a michelada leva tomate e molho inglês e a mescalada leva hibisco e outros temperos. Graças, Fabiola. A gente se separou dos amigos sul-americanos por um bom motivo, né? Eles já acabaram indo no cemitério aqui da cidade. Eu nunca vi um cemitério tão lotado na minha vida. Pois é, realmente é um dia de festa mesmo pro pessoal, né? Nossa, olha como tá enfeitado. E esse é o cemitério mais cheio, assim, que a gente já viu até agora. Até né? agora foi o mais cheio. Tá super enfeitado. Também é a hora e o dia, né? Cada campo, o dia também, mas Cara, cada olha. campo tá super enfeitado. Olha quantas velas, né? Incrível. Uma coisa que a gente já pode afirmar é que mudou totalmente o nosso conceito do Dia dos Mortos, que era algo muito triste, né, no Brasil. E aqui é um dia realmente de festa e que faz muito mais sentido, né? A pessoa pra gente celebra a agora. vida que o ente querido teve, né? E tem essas bandas entre alguns túmulos, né, que Sim. são contratadas. E na verdade o pessoal está fazendo essa passeata pela avenida principal e trazendo o altar aqui para o cemitério, né? Então a banda vem atrás com a família e sim, Muito legal isso. Olha bem aí. diferente, né? E a gente voltou aqui para as caminhonetas, que são os carros, para fazer uma mesquerita. Caipirinha agora. Caipirinha com Mesquirinha. Mesquirinha porque é com mescal. com mezcal. Mezcal el compadre. Lo mejor de qualidade. $300 la botella. Então já avisou? Quantos segundos vai de bebida aí? 8 segundos, limão e açúcar. E um pouquinho de gelo que os uruguaios tinham. Estamos prontos Bueno. Tá duro. Sí, pero pasa un botón. Mesquerinha. E aqui temos 2 argentinos, 2 uruguaios, 2 mexicanos e 2 colombianos. Ei! ¡Como Latinoamérica! Quanta cultura reunida aqui, não? Tá de noite já por aqui, né? Sim, Deve ser o quê? Umas 8 horas da noite, por quase. aí. E agora que o pessoal tá tudo na rua pelo jeito. né? E o negócio começa realmente meia-noite, Parece um então formigueiro. vai ficar mais cheio disso aqui. Esto recién está lleno.
que a gente foi almoçar hoje na casa da Fabiola, né? Vamos lá ver como tá de pertinho. Tem um pebolinho ali, né? E as famílias ficam aqui perto dos túmulos, né? A noite inteira praticamente, pelo que falaram pra gente, né? De manhã cedo, né? Até de manhã. E aqui é muita gente pra todo lado que a gente tá indo, né? Esse é um segundo cemitério, né? Tem dois cemitérios aqui em Tsintzunzan. E agora é o segundo. Sim. E é muita gente. É muita gente. A gente tá achando que aqui já vai estar suficiente de festa pra gente. Aqui tem um mapa, né, dos cemitérios. Sim. Pra você Foi conhecer. lá em Pátzcuaro, a gente foi na ilha de Janitsu. No caminho passou nesse. Kukuchukchu. E agora a gente tá aqui em Tsintzunzan. A gente foi em vários já. Tsintzunzan. Aí a gente tava pensando, né, em voltar pra cá e aí pegar o barco, né? Só que muito trabalho, né? Tá bom. Não, se a gente não tivesse vendo um cemitério tão legal aqui, a gente até pensava, mas tá muito legal aqui já. E aqui para vocês terem uma ideia da proporção, desse lado aqui é um cemitério, aí tem uma avenida gigantesca que só tá passando gente, então tá super cheia. E aí do outro lado aqui dessas barraquinhas, graças amigo, aqui do outro lado das barraquinhas tem um outro cemitério. Então são dois cemitérios e uma avenida gigante passando um montão de gente. E no cemitério também tá super cheio e tá cheio de gente para tudo que é lado. E depois desse fuzuê todo, voltamos pro carro. Voltamos! E até a gente fez um altarzinho aqui, né? Ah, nosso mini altar com as flores que pegamos no campo, algumas que a gente ganhou da Tete do Luiz. Uhum. Fruta que temos. A gente comprou essa velhinha no mercado. Tem alguns nomes que a gente colocou aqui. E a gente entendeu que é isso que a gente coloca, né? Celebrar a vida dos nossos entes queridos também, né? Sim. E vamos comer alguma coisa e dormir, né? Uhum. Não sei se a gente sai ainda. Se a gente sai, talvez. Vamos ver. Vamos ver se a gente anima ainda. Sem promessas. E quando a gente diz que o Dia dos Mortos é uma data festiva para os mexicanos, é literalmente. O pessoal já tá desde manhã cedo aqui, continuando as festividades, bebendo, cantando, conversando. Esses caras chegaram umas 8, 9 horas da manhã, umas 8 na verdade. E aí então, como os caras, continuando bebendo, enquanto a gente vai fazendo café da manhã por aqui. Eu já foi embora, tá um sossego restabelecido novamente. E enquanto eu tô preparando aqui o café da manhã, tortilha com queijo, avocado e pasta de feijão, nosso tradicional meio aqui no México. Carol tá finalizando o vídeo pra amanhã, né? Domingão, dia de vídeo. Encaminhado já.
E antes de sair daqui da cidadezinha de Sissunsan, a gente vai dar uma volta lá no centro, aproveitar que o carro tá ali com os outros viajantes, tá bem seguro. Sim, vamos ver como que tá de dia. E aí depois a nossa ideia é ir para uma outra cidadezinha que chama Santa Fé de la Laguna, que é onde foi inspirado o filme Coco, que é... Como que é o nome em português? Viva a Vida é Viva a uma Vida. Festa. Que é uma animação do Da Dia dos Disney. Mortos, que é muito legal. Então vamos ver. Tá que nem ontem, só que tá de dia. Cheio de gente, né? Bastante gente. Sim, mesma coisa. E aqui a gente dormiu no estacionamento dessas ruínas. Então tem umas ruínas aqui, a gente parou todos os motorhomes aqui, os uruguaios já foram para a próxima cidade que a gente já vai encontrar com eles. Aqui tem um casal mexicano que a gente conheceu ontem e o pessoal dorme de barraca aqui. Tem umas aqui ainda armadas, tinha uma outra aqui hoje de manhã. Então é um lugar super seguro e tranquilo. Chegamos em Santa Fé de la Laguna. Vamos ver como que tá essa cidadezinha, né? Os amigos já tinham estacionado aqui, falaram que é de boa, a gente acabou de parar aqui e estava se arrumando, chegaram os argentinos aqui também. Poder Então circular. vamos dar uma volta com os argentinos. Vamos até o cemitério, vamos ver como que tá. Aí vai ter a tumba da abuela, que foi a inspiração do filme Coco. E depois a gente vai andar um pouquinho na cidade. O Thiago tá com a bolsinha dessa vez. Solo dulces. Parece que um ponto turístico aqui é a casa da inspiração, que é a Ramírez Caballero, se não me engano. E aí tem vários enfeitinhos, né? Na casa dela. Olha lá. Ah, ali no fundo tem o desenho do filme. Ah, ali tá o altar dela. E falaram pra gente que essa aqui foi inspiração, né? Realmente, dá pra ver pela semelhança. Falaram que não deram R$1, né? Nem, não deu dinheiro pra ela. Então ela não ganhou nada com o filme. Isso foi o que a gente escutou, né? Não é uma informação oficial. E esse aqui é o cartaz, o pôster, né? Do filme Coco. E ela é a inspiração aqui. Viram meio que um museu dela, né? O quarto dela, que mantiveram. Tem até um altarzinho aqui que fala que ela foi visitada por presidentes, secretários. E tem muito menos gente aqui, né? A cidade tá muito mais tranquilinha. É, menos turístico. Ah, tá bonito aqui também. É, mais espaçoso. O sol
tá montando os altares agora. Aqui é diferente, né? Um dia, Acho que é um dia depois, né? no dia mesmo e à tarde. Um dos caras lá no estacionamento tinha falado, né, que cada cemitério, aqui chamam de panteão, cada cemitério, cada panteão tem a sua tradição, Sim. mas que a maioria era meia-noite. A gente tá saindo já, né, do cemitério. Aqui é uma experiência diferente, é uma experiência também bem legal, mais íntima, parece, né? Mais tranquila, menos turistas. E você vê bem as famílias velando, bem mais original, Uma né? missa agora bem aqui no cemitério. Interessante de ver. Legal ter vindo aqui. Esse aqui é o centrinho de Santa Fé. E parece que realmente teve festa ontem, já dá pra ver aqui as velas já derretidas, sem nada. E super vazio. E a gente tava mais cedo lá em Tsintzunzan e tava lotado, né? Então já pode garantir que aqui é um povoado bem mais tranquilo, né? E aí ele tá dizendo, nós somos uma cultura e não uma fantasia. Você merece? É um bom chico. A gente já voltou aqui pro carro em Santa Fé de la Laguna. E esse foi o Dia dos Mortos aqui em Michoacán, no México. Sim, a gente espera que você tenha curtido essa experiência que pra gente foi totalmente nova e a gente amou demais. Então, gostou do vídeo? Dá um like pra gente que ajuda um montão. Comenta alguma coisa. Manda esse vídeo pro seu amigo viajante que ele vai gostar. E se inscreve no canal que é de graça. Bora rodar! Ay, Caro. Ih! Falhou! Ei! Bueno. Tá limpo, não passa nada. Este video, chicos. No es fácil. Para mí es como que así todo. Ah, dale. E agora? Se agarra de Samba! Samba,